Você já se pegou comparando sua vida com a de alguém? Olá, você, tudo bem? Antes de mais nada, aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho, porque desse jeito você não perde nenhum vídeo assim que ele sai aqui no YouTube. E aproveita também e manda para aquele seu amigo que está precisando ouvir alguma coisa, como essa mensagem de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre exatamente isso. Se você se compara ou você compara a sua vida com a vida de alguém. E olha, isso é uma coisa que muita gente faz. Porque olhando para as redes sociais, as pessoas ficam pensando, por que eu não tenho isso? Por que eu não sou assim? A comparação é um veneno silencioso. Ela rouba a sua paz, distorce a sua visão e te impede de enxergar o seu próprio caminho. E o pior, ela nunca acaba. Sempre haverá alguém mais bonito, mais rico, mais experiente, mais rápido, mas deixa eu te provocar. Será que você não está paralisado porque está tentando vencer uma corrida que nunca foi sua? Hoje eu quero te mostrar que essa comparação, ela te prende e também você vai enxergar até o final como se libertar desse veneno para crescer de verdade. Talvez você já até tenha procurado aqui no YouTube como alguma pesquisa como parar de se comparar, como aumentar a autoestima, como ser mais confiante, e você percebeu que a comparação é como uma prisão mental. Ela começa com um olhar, vira uma comparação e depois se transforma em julgamento e, por fim, em sentimento de inferioridade. E quanto mais você se compara, mais se sente pequeno. É um ciclo, acaba sendo um ciclo vicioso. Você deixa de ver o seu progresso porque está obcecado com o progresso dos outros. É como correr em uma esteira, você se cansa, se desgasta, mas nunca sai do lugar. A comparação é esse veneno que consome toda a sua energia, mas não gera crescimento. Eu quero mostrar a história da Luísa. Ela era uma excelente designer, mas sempre se comparava com outras colegas. Achava que nunca era boa o suficiente, por causa disso ela não se candidatava a promoções, não mostrava o seu trabalho, não se posicionava. Enquanto isso, colegas menos talentosas avançavam. Um dia, ela ouviu de uma amiga, Luísa, o seu problema não é falta de talento, é excesso de comparação. E olha, algumas frases são mágicas e essa caiu como um soco na Luísa. Ela percebeu que estava deixando de crescer não por falta de capacidade, mas porque passava tempo olhando para os outros. Ela passava mais tempo olhando para os outros do que para si mesma. Quando ela começou a focar em sua própria evolução, tudo mudou. Hoje ela lidera uma equipe e diz, eu só cresci quando parei de me comparar. Fantástico. Talvez você também viva isso. Olha demais para o vizinho, para o colega, para a família de alguém e sente que a sua vida é pequena. Mas o que você vê é só um recorte. Você não vê as dores, não vê as lutas, as inseguranças do outro. Você compara os bastidores da sua vida com o palco dos outros. Aí não é justa, não é uma comparação correta. E, na verdade, comparação, ela também não serve. A única comparação boa é você olhar, será que hoje eu estou melhor do que eu fui ontem? E, fora essa comparação, todas as outras nunca serão justas. É como comparar um ensaio bagunçado com um show editado. A comparação distorce sua visão, faz você acreditar que está atrasado, quando na verdade está no tempo certo da sua jornada. E enquanto você olha para fora, você perde a chance de crescer por dentro. Agora deixa eu te contar também sobre o Pedro. Ele era um corredor amador e sempre desistia das provas porque via os outros terminando mais rápido. Ele achava que não valia a pena competir se não fosse o melhor. Até que um treinador disse, Pedro, a única corrida que importa é contra você mesmo. Foi o que eu acabei de falar agora há pouco. É a única comparação que você deve fazer.
é essa. Será que estou melhor do que ontem? E o Pedro, a partir daquele momento, mudou a mentalidade. Ele passou a competir apenas para superar suas próprias marcas. E quando fez isso, finalmente começou a evoluir. Hoje ele corre maratonas e sempre repete: meu crescimento começou quando eu entendi que minha comparação era comigo, não com os outros. A comparação, ela é invisível, mas muito, muito letal. Ela entra pela mente e se instala em silêncio. Você começa admirando, depois se medindo, depois se diminuindo. E quando percebe, já não acredita em si mesmo. Esse veneno mata sonhos, destrói a autoestima e paralisa projetos. E sabe o mais perigoso? Você nem percebe que está intoxicado. Por isso precisa de muita atenção, você precisa se vigiar, você precisa perceber quando está admirando e principalmente quando está se envenenando. Porque a admiração inspira, comparação intoxica. E a linha entre uma e outra é muito fina. Agora vamos à história também da Clara. Ela era mãe de 2 filhos e vivia se comparando com outras mães. Achava que não era tão paciente, tão dedicada, tão organizada. Passava noites se culpando até que percebeu que cada família tem a sua própria realidade. Comparar só a fazia sentir-se pior, sem mudar nada. Quando decidiu se concentrar no que podia melhorar dentro da sua própria casa, ela começou a se sentir mais leve. Hoje, Clara diz: eu não sou a melhor mãe do mundo, mas sou a melhor mãe que meus filhos podem ter. E isso basta. E aqui está a grande virada. A comparação te diminui, mas a inspiração te levanta. Quando você olha para alguém e pensa: se ele conseguiu, eu também posso. Isso é combustível. Mas quando você olha e pensa: nunca vou ser assim, isso é veneno. O segredo não é nunca olhar para os outros, é escolher como você olha. Você pode se intoxicar com a comparação ou se inspirar com a possibilidade. Um mesmo olhar pode te destruir ou te fortalecer, e essa escolha é a sua. Isso me lembra também de uma história que a gente sempre fala, né? Eu sempre costumo repetir ela, que diz o seguinte: dois irmãos, eles têm um pai que bebe, e um bebe e muito, assim como o pai. O outro não bebe. E é perguntado ao que bebe: por que você bebe? E ele diz: porque o meu pai bebe. E pergunta ao outro: por que você não bebe? Porque eu vejo que meu pai bebe muito. Então, a escolha é sempre sua. Um mesmo olhar, ele pode te destruir ou te fortalecer. Essa escolha é somente sua. E a grande verdade é: o seu único parâmetro deve ser você mesmo. Seu eu de ontem contra o seu eu de hoje. O que você aprendeu? O que você melhorou? O que você conquistou? Essa é a única comparação saudável. Você não precisa ser o melhor do mundo, precisa ser melhor que você mesmo. E quando você adota essa mentalidade, descobre que não há limites para crescer. A comparação é veneno, mas o autodesafio é remédio. E é ele que te leva para frente. E se esse vídeo fez sentido para você, escreve nos comentários: eu escolho crescer sem comparação. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Adicione este vídeo na sua playlist de reflexões para voltar sempre que se sentir que está se comparando demais. E lembre-se, você não precisa ser melhor que ninguém. Precisa ser melhor que você mesmo. Essa é a verdadeira vitória. E você pode.